Olá, e que bom ter-vos por aqui. Vamos direto ao assunto. O que é que realmente faz a diferença entre alguém que está a começar a aprender português e alguém que já soa de forma mais natural? Bem, muitas vezes o segredo não está nas palavras complicadas, mas sim nos pequenos detalhes. E hoje vamos mergulhar a fundo nos meses do ano em português. Vamos ver tudo, desde a pronúncia até a um erro super comum que quase toda a gente comete sem sequer dar por isso. Para aquecer, vamos começar com um pequeno desafio. Pensemos nisto. Qual será aquele erro que, quase como se fosse uma luz neon a piscar, denuncia logo à partida um aprendiz de português? Calma, não há problema nenhum se a resposta não surgir imediatamente. Na verdade, é um pormenor tão subtil que é normal passar despercebido, mas para um falante nativo faz toda a diferença. E, só para aguçar a curiosidade, posso adiantar que não estamos a falar de um som super difícil de pronunciar, nem de uma daquelas regras gramaticais que nos dão dores de cabeça. Nada disso. É algo muito, muito mais simples. É um daqueles detalhes que, por incrível que pareça, muitos manuais e cursos esquecem-se de focar, mas que é absolutamente essencial. Muito bem, vamos então arrancar com esta nossa análise e vamos começar pelo início, como deve ser. A primeira boa notícia é que, se por acaso já se tem alguma familiaridade com o inglês, o espanhol, o francês ou outra língua de origem latina, grande parte do caminho já está feito. Os nomes dos meses em português vão parecer de facto bastante familiares. E esta familiaridade não acontece por acaso, claro. Como podemos ver aqui, a razão está toda nas nossas raízes comuns, lá atrás, no latim. O nosso janeiro, por exemplo, e o January do inglês são praticamente primos. Ambos vêm da mesma palavra Januarius, que era uma homenagem a Jano, o deus romano dos começos, das portas e das transições. É absolutamente fascinante pensar como a história de há milhares de anos ainda está presente na forma como falamos hoje em dia. E aqui estão eles, os 12 meses que compõem o nosso ano. Agora, vou lê-los um por um, de forma calma e clara. O ideal seria que, daí desse lado, tentassem repetir cada um em voz alta. Acreditem, a repetição é a chave para o nosso cérebro assimilar estes sons. Vamos a isso? Comecemos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Ok, agora que já vimos a lista completa, está na hora de irmos um pouco mais fundo. Porque, sejamos honestos, uma coisa é reconhecer a palavra escrita, outra coisa completamente diferente é conseguir dizê-la de uma forma que soe fluente, que soe natural. E é exatamente nesses pequenos detalhes da pronúncia que a verdadeira magia acontece. Vamos então concentrar-nos nestes pontos-chave que são cruciais. Primeiro, o som do J em janeiro. Não é um som explosivo como o J de jeans em inglês, é um som muito mais suave, contínuo, quase um chiado. Pensem no som da palavra jornal ou jardim. Depois, as vogais nasais. Reparem bem em setembro e novembro. O som do N não sai totalmente pela boca, ele ressoa pelo nariz. É um som muito característico do português. Setembro. A seguir, março, a cedilha no C transforma o C num som de S suave. Mas o acento agudo no A é igualmente importante, porque nos diz que é ali que está a força da palavra, março. E por fim, o R em fevereiro. Não é um R arrastado, é um R vibrante que se faz com um toque muito rápido e leve da ponta da língua no céu da boca. Fevereiro. E agora, chegamos a um dos pares que mais confusão causa: junho e julho. A diferença, que parece mínima, está toda naqueles dígrafos a meio da palavra. O NH e o LH. Em junho, o NH produz um som nasalado, muito parecido ao enho do espanhol. O som faz-se com a língua espalmada contra o céu da boca e o ar a sair pelo nariz. Junho. Já em julho, o LH é um som lateral. A ponta da língua toca nos dentes da frente e o ar escapa pelos lados. É o mesmo som que encontramos em milhão. Julho. Vamos ouvir outra vez a diferença? Junho, julho. É subtil, mas é uma diferença que define a clareza da comunicação. Então, lembram-se daquela pergunta que ficou no ar logo no início sobre o erro número um? Pois bem, chegou o momento da grande revelação. Este é, sem dúvida, o segredo que, a partir do momento em que é interiorizado, eleva automaticamente a qualidade do português escrito, fazendo com que pareça muito, mas muito mais autêntico. A chave para desvendar este mistério está toda nesta citação. Em português, os meses do ano não são tratados como nomes de pessoas ou de cidades, como João ou Lisboa.
Não. Eles são tratados como substantivos comuns, exatamente da mesma forma que tratamos as palavras casa, carro ou dia. E esta é uma diferença fundamental em relação a outras línguas, como o inglês, onde os meses são sempre considerados nomes próprios e, por isso, levam letra maiúscula. E isto leva-nos diretamente à nossa regra de ouro, que é tão simples quanto isto. Os meses do ano escrevem-se sempre com letra minúscula. A única, e repito, a única exceção é se a palavra estiver no início de uma frase onde qualquer palavra teria de começar com maiúscula. E atenção, esta regra não se aplica só aos meses, aplica-se também aos dias da semana e às estações do ano. Ver um março ou uma segunda-feira com letra maiúscula a meio de uma frase é um sinal inequívoco para um nativo de que aquela pessoa está a pensar noutra língua enquanto escreve em português. Vamos ver isto na prática, que é como se percebe melhor. Do lado esquerdo, temos a forma incorreta. O aniversário dela é em março, com aquele M grande. É assim que muitas vezes se vê escrito, por influência direta do inglês. Mas do lado direito temos a perfeição, a forma correta em português. O aniversário dela é em março, com M minúsculo. Pode parecer um detalhe insignificante, mas na verdade é a diferença entre um texto que parece estrangeiro e um texto que soa a português genuíno. Excelente! Já temos os nomes dos meses, já sabemos como os pronunciar e já dominamos a regra de ouro das minúsculas. Qual é o passo seguinte? Bem, o passo lógico é juntar todas as peças e aprender a construir uma data completa. Vamos então olhar para a gramática do tempo. O bom de escrever datas em português é que a estrutura é muito consistente, quase como uma receita de um bolo. A fórmula é quase sempre esta que vemos aqui. Primeiro dizemos o número do dia. Depois, usamos a preposição de para ligar. A seguir, colocamos o nome do mês, em minúsculas, como já aprendemos. Usamos a preposição de outra vez e, finalmente, o ano. Por exemplo, a data 5 de agosto de 2025 lê-se e escreve-se exatamente assim. 5 de agosto de 2025. É super lógico. O de funciona como a cola que une todas as partes. E já que estamos a falar de gramática, vamos ver mais alguns pormenores que são essenciais. Primeiro ponto, em português, todos os meses são substantivos masculinos. Isto significa que dizemos o janeiro foi muito chuvoso ou o próximo agosto vai ser quente. Segundo ponto, para dizer que uma coisa acontece dentro de um determinado mês, usamos a preposição am. Por exemplo, as aulas começam em setembro. E terceiro, e este é muito importante, quando a preposição am se junta com o artigo masculino o, como em o dia 15, as duas palavras contraem-se e formam uma só, no. Portanto, nunca dizemos em o dia 15, mas sim no dia 15. Depois desta imersão na pronúncia e na gramática, podemos perguntar-nos, mas por que é que isto é tão importante? A resposta é simples. Aprender uma língua é muito mais do que decorar regras. É abrir uma janela para uma cultura inteira. E saber falar sobre o tempo, sobre o calendário, é absolutamente fundamental para se conseguir entender o ritmo de vida, as celebrações e as tradições de todos os países que falam português. Pensemos no Brasil, por exemplo. Quando se diz a palavra fevereiro no Brasil, há uma imagem que surge quase instantaneamente na cabeça de toda a gente: o Carnaval. Saber que esta festa mundialmente famosa acontece por norma em fevereiro permite-nos não só marcar uma viagem, mas também entender conversas, apanhar referências culturais e, no fundo, conectar-nos com a alegria contagiante daquele evento. E este exemplo é absolutamente brilhante para mostrar como o calendário está ligado à geografia. Para grande parte do mundo, dezembro é sinónimo de frio, de inverno, de Natal com neve. Mas como o Brasil está no hemisfério sul, lá, dezembro significa calor, praia e o pico do verão. Ter consciência disto não é só uma curiosidade geográfica, é essencial para se planear uma visita ou simplesmente para se perceber porque é que os nossos amigos brasileiros estão a publicar fotos na praia enquanto nós estamos enrolados numa manta. E assim, o círculo fecha-se. Dominar os meses em português, desde a pronúncia correta de julho até à regra do ouro da letra minúscula, é muito mais do que apenas aprender 12 palavras novas. É adquirir uma ferramenta poderosa que nos permite planear, sonhar, entender tradições e, acima de tudo, conectar-nos de uma forma muito mais rica e profunda com o incrível e vibrante mundo de língua portuguesa. E agora que o segredo foi revelado, fica a pergunta: o que é que se vai planear para o próximo fevereiro? You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.